galera, que Vascão é esse? Dava para ganhar? Não sei, mas pelo menos para jogar mais do que jogou, isso sem sombra de dúvida. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Agora, o Vasco não fez absolutamente nada certo. Eu estava me baseando até nos comentários, antes do jogo, dos dois jogos passados do Vasco, que jogou muito bem, principalmente no meio do campo. Aí, antes de começar o jogo, nós estávamos conversando e discutindo isso. Isso é um jogo complicado, a gente sabe. Palmeiras, né? Um timaço, um elenco muito bom e dentro de casa. Tudo bem, mas dava para fazer uma graça, né? Dava para fazer uma graça, mas aí, nos comentários estava falando, antes de começar, nós estávamos discutindo isso, meio do campo do time do Palmeiras, Moreno, Andréas, esse da seleção, e Rafael Veiga, e ainda um pouco do Felipe Anderson, tá? Tudo bem. Meio do campo do Vasco, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. E um pouquinho ou do Ryan ou do Nuno Moreira. Voltou um, o outro fica para se juntar ao Verrete lá na frente, tá certo? Muito bem. Agora, não deixa jogar, porque esses caras sabem jogar. E um outro detalhe, dois homens de frente para esse trio de meio do campo do Palmeiras. Vitor Roque e Flaco Lopes. São os dois que jogam de frente. Quando um está lá, o outro volta. Por exemplo, Vitor Roque, volta o Flaco. Ou o Flaco, volta o Vitor Roque. Mas às vezes tem os dois. Então, quando tem os dois, com dois zagueiros, tem alguém que entrar aqui. Quem é esse alguém? É o meio do campo. É o cabeça de área. Para quê? Para encostar num deles, o outro zagueiro encosta no outro e sobra um. Tem sempre que tem uma sobra quando você joga contra dois atacantes, goleadores e rápidos, como esses dois, Flaco Lopes e Vitor Roque. Adiantou falar? Não adiantou. Sabe por quê? 5 minutos de jogo. Lançaram uma bola. O Flaco entrou, driblou, fez o gol. Contra um zagueiro. Não adianta. Né? Em 100%, 99,9%, o atacante é mais veloz do que o defensor. Então, cadê a cobertura? Meteu a bola aqui, ele entrou, driblou o cara e fez o gol. Muito bem. Aí, 17 minutos depois, Roque, cadê ele aqui? Vitor Roque, 17 minutos depois, meteram uma bola, ele entrou, driblou o zagueiro e fez o gol. E a cobertura? Porra! Mas que cobertura? Cobertura é do meio do campo, cara. No meio do campo. Se o cara tá lançando lá, ninguém segura o lançador, vamos segurar quem ele vai lançar, quem vai receber essa bola. Agora, não pode deixar um contra um, cara. Tem que ter cobertura. E um outro detalhe também, o zagueiro Lucas Oliveira não saiu uma vez na cobertura do Paulo Henrique. Sabe quem estava ajudando o Paulo Henrique? Ajudando direto. Era o Ryan. E cadê o Ryan na frente? O Ryan, quer dizer, quem volta, os pontas que voltam, fecha o meio. Não vem aqui. Porque no meio, de uma maneira ou de outra, você mete uma bola aqui e ele arranca, pela velocidade que eles têm. Mas está errado. Então, o Paulo Henrique tinha cobertura, quando tinha, no Ryan. E não tinha do meio do campo. E o Lucas Oliveira não saía para a cobertura, porque normalmente quem sai na cobertura do lateral direito é o back central. E do outro lado a mesma coisa. Quem sai na cobertura do Puma, lateral esquerdo, é o Robert, é o quarto zagueiro, que também não saía.
Por que não podia sair? Porque tem os dois homens de frente do Palmeiras enfiados lá neles. Então tem que vir o meio do campo. Tem que vir o Tietê, tem que vir o Hugo Moura, tem que vir o Coutinho. Mas o Coutinho não marca, mas cerca. Mas pelo menos aqui está tudo coberto. Agora não estava. E aí, deixar Moreno, Andréas e Rafael Veiga jogando livre. Eu com 84 anos vou lá jogar. No meio desses três aqui, daqui, ó. Estou aqui no jogo, não preciso correr. Arrumou lá, eu meto o lançamento. Foi o que eles fizeram. E aí, fizeram o gol aos 5 minutos, aos 17 e aos 23. E pararam. Porque se continua, vai para 18. Sem cobertura nenhuma. Sem discussão, sem briga nenhuma. Os caras tocando fácil. E outra coisa, o lateral, o Piquerez e o Giai não apoiaram tanto. Piquerez uma coisinha ou outra. E chutou 2 vezes, cruzou 3 vezes, chutou 2 pro gol. Sem problema. Agora, se eles apoiam ao pé da letra, como é que ia segurar isso? Estava errado. Então, é discutir. Olha aqui, ó. Os dois aqui, 2 atacantes. Nós estamos encostando nele. Quem é que cobra? Como é que eu faço? O Roque teve uma bola, foi o terceiro gol. Foi o terceiro gol, aos 23 minutos. O Roque entrou aqui e o cara veio atrás dele. Ele está na frente. Como é que ele pode estar na frente, cara? Se eu estou parado aqui, arrancou aqui, recebeu a bola. Aí o zagueiro chegou. Ele cortou para cá, cortou para lá e fez o gol. E ninguém dá combate pro cara. E a defesa correndo atrás deles. Está errado. Defensor que corre atrás de atacante é porque está mal colocado. Isso a gente aprende na base, ó. Então, se não veio uma ordem lá de fora, que está errada, vamos parar aqui. Aqui, ó, não dá para pegar. O cara está vindo sozinho. Se eu encosto nele, ele me dribla. Quem faz a cobertura? Não tem. Então tem que ter alguém aqui para ajudar, para eu sobrar. Então eu sobrando, se ele passar, eu vou nele. Se ele não passar, está tudo 0-0. Então, o atacante, o time do adversário atacando, eu posso ter os dois, no caso, Hugo Moura e Tietê, plantados aqui. E o Coutinho aí. Tudo bem, estou atacando, eu estou fechado. Aqui não passa nada. E lá atrás está tudo coberto. Ótimo. Agora, se eu estou aqui, tem 2 atacantes, e aí não marca ninguém, e os caras estão vindo, ou então lançando de lá de fora, André, Moreno e Rafael Veiga, porra, quem é que não quer? E foi barato. Primeiro tempo foi barato. 3-0, aí deu, tem muito esforço, vamos tocar aqui. Veio o segundo tempo. Aí o garotinho me perguntou, e aí, vai mudar? Eu falei, pelo andar da carruagem não vai. Tinha que ter tirado o Verrete, foi tirar aos 21 minutos, para tentar arrumar alguma coisa na frente. Porque o Verrete, a gente está cansado de saber, é cruzamento. Verrete cabeceou 3 bolas, 2 para fora e 1 na mão do goleiro. Acabou. Então não adianta, não tem jogada. O meio do campo não faz jogada. Os pontas não fazem jogada para o centroavante. Tira o centroavante. Vamos botar um rápido. Tá aqui, fica aí. Não volta não, nós já estamos no sufoco. Deixa eu fazer 10 gols aqui. Mas vamos ver se a gente faz um. Fica aqui atrás e metendo as bolas para os 3 rápidos. Mas os 3 rápidos entraram e estão atrás. E ninguém coordenando lá no meio do campo. Para aí, ó. Fecha aqui você. Você pode ver mais um pouco. Aqui, não vai tanto, cara. Não vai tanto que o cara está entrando aqui. E não dá para o cara pegar 2. Fica aqui. Organizado lá dentro do campo, os próprios jogadores. Se o esquema que montou não está dando certo. E não deu certo. Aí fez as 3 substituições, mas continuou com o mesmo meio do campo. E outra coisa também que eu não entendi,
saiu o Lucas Oliveira, zagueiro, não pela saída do Lucas, a entrada do Matheus Carvalho, que normalmente entra no meio do campo para chegar um pouco mais na frente, e o Hugo Moura vem para zagueiro. Não. Matheus Carvalho ficou lá atrás como zagueiro. Não rendeu nada. E o Palmeiras trocou o Andrés, entrou o Alain, trocou o Rafael Veiga, entrou o Souza, trocou o Felipe Anderson, entrou o Torres, tirou os dois homens de frente, tirou o Flaco Lopes e botou o Maurício, tirou o Vitor Roque, botou o Bruno Rodrigues aos 30 minutos. Aí deu uma caída, mas não parou, né? O toque, não parou o jogo. Só aquela aflição de ir pro gol deu uma baixada. E o time do Vasco não reagiu. Tomou de 3 e saiu cabisbaixo. Não fez absolutamente nada e ainda escapou no segundo tempo. Por exemplo, Piquerez. Teve outra, Vitor Roque de novo. Perdeu o gol aos 24 minutos do segundo tempo. Driblando de novo o zagueiro. Não adianta. A coisa ficou feia. Eu botei o craque do jogo. O craque do jogo. Eu botei Flaco Lopes. Joga muito. Podia botar o Roque também. Vitor Roque. Muito. Aí, as barangas do jogo. Baranga do jogo. Eu vou botar todo o time do Vasco. Estou tirando o goleiro, que não teve culpa de nada. As barangas do jogo. Rafael Klein, Daniel Bins, o VAR. 0! Eu estava confiando no Vasco. Fez 2 grandes partidas. Poderia ter dado uma trombada no Palmeiras, pelo menos um empate. Lê do engano. Valeu, galera!